Graça e paz, irmãos, bom dia. Nós acabamos de cantar aqui, primeiro que o Senhor é poderoso, e depois nós cantamos que o Senhor é santo. E a junção dessas duas coisas, de que o Senhor é poderoso e de que o Senhor é santo, nos faz tomar alguns cuidados e acende um alerta. Quando a gente vê que nós estamos debaixo, da proteção e sob a direção de alguém que é poderoso e que é santo, imediatamente deveria acender uma lâmpada amarela aqui na nossa mente, de alerta, de atenção, como um semáforo, e nos lembrar, opa, alguma coisa deve acontecer na minha vida, a partir do momento que eu estou sabendo de que eu tenho um Deus poderoso e um Deus santo, que conhece a minha vida, que conhece as minhas atitudes, conhece o meu coração e ouve as minhas palavras. Hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho espinhoso, porque é um tema que atinge todos nós. Todos assim, não vai ter ninguém aqui hoje que vai falar, isso aqui, estou tranquilo. Tô sossegado, isso aí não é bem para mim, mas assim, eu posso ensinar o meu irmão, porque eu não preciso disso, eu posso ensinar só. Não vai ter como a gente sair daqui hoje, nem eu, nem você, nem ninguém, que não consiga ler o texto de Tiago e falar, puxa vida, eu estou em falha com o meu Senhor. Com esse Senhor que é poderoso, com esse Senhor que é santo. Palavras impensadas afundam navios. Poder da língua. Nós vivemos um tempo, uma era, que nós conhecemos como a era digital, a era tecnológica, e aí tem vários nomes aí, que se dão. Mas como pano de fundo dessa era digital, da informática, da tecnologia, o que se tem de guerra, de briga e de alvo como meta de todas essas invenções e esses desenvolvimentos que acontecem no mundo, o que se tem por trás de tudo isso é a informação. Hoje o que se busca é informação. Em tudo que se faz hoje, nesse mundão aqui, é com o objetivo de alcançar informação. E nessa ânsia de se buscar informação, nós temos muito ruídos, Se tem muito ruído, se consegue muita coisa ruim no meio. Então, as redes sociais, ela tem o objetivo de conquistar as suas informações, de pegar as suas informações, e nós cedemos as nossas informações. Quem trabalha com marketing está a todo tempo criando mecanismos de conseguir informações de perfis de pessoas para juntar com aquele produto, e a criação de produto então vem em cima das informações que se obtém. Os políticos estão sempre correndo atrás daquele perfil, correndo atrás de informação, para quê? Para que ele seja mais aceito, Então a guerra hoje, a busca que se tem é atrás de informação. E as informações, elas vêm através de palavras. Como é que eu consigo, Você entrega essa informação para as pessoas. E a Bíblia nos ensina que as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, normalmente é o que está no coração. E diante desse cenário, então, que nós temos as pessoas correndo atrás de informação, por outro lado, nós entregando as informações, nós precisamos pensar
Como é que nós estamos nos expressando? E aí vem a responsabilidade de você e eu, como crentes no Senhor, de fazer uma autoavaliação, então, e pensar como é que eu tenho entregado essas informações para as pessoas. Como é que são as minhas palavras para aqueles que estão à minha volta? E quando a gente começa a questionar esse tipo de coisa para nós mesmos, aí vem aquele peso. Eu não tenho dúvida que você também deve pensar nisso. Deve já estar se remoendo aí ao se questionar. Como é que eu entrego as minhas palavras para aqueles que estão à minha volta? Palavras impensadas afundam navios. Isso era um lema na Segunda Guerra, onde cartazes eram espalhados e essas frases estavam estampadas nesses cartazes. Palavras impensadas afundam navios. Ou seja, mortes aconteciam por palavras impensadas durante uma guerra. Palavras impensadas pode ser o estopim para o início de uma guerra. Mas não só isso. Palavras impensadas, a gente vai perceber que elas são muito mais perigosas do que imaginamos. Ela pode dar direções diferentes na qual imaginamos para alguém. Ela pode destruir a vida de alguém. E ela pode ser bênção ou ela pode ser maldição na vida de alguém. Esses 3 pontos é o que a gente vai tratar hoje. É o poder de dar direção que a nossa língua tem, é o poder de destruição que a nossa língua tem, e é o poder de bênção ou maldição que a nossa língua tem. Então nessa temática, nesses 3 pontos, nesses 3 alertas que a gente vai tratar hoje. Para isso a gente vai ler o capítulo 3 de Tiago, dos versos 1 a 12, e a gente vai pensar junto com Tiago, junto com o nosso Senhor, aquilo que Ele quer revelar para a igreja, aquilo que Ele quer trazer para cada um de nós hoje, através da palavra dEle. Mas antes a gente vai orar ao Senhor, pedindo graça e misericórdia para esse dia de hoje. Vamos orar? Soberano Deus, nós cantamos aqui, Pai, que temos um Senhor que é poderoso, um Senhor que é santo, e que diante disso nós devemos louvá-lo, nós devemos honrá-lo. Esse é o resumo das 3 louvores que nós cantamos ao Senhor hoje, Pai. E que isso, Pai, seja verdade no nosso coração. Que a gente reconheça o Teu poder. Que a gente reconheça a Tua santidade. E que a gente, diante disso, louve ao Senhor, honre ao Senhor com as nossas bocas, com o nosso coração. Nos ensine, Pai, o poder da língua hoje. Nos ensine o poder destruidor dela. Nos ensine o poder de dar direção que ela tem. E nos ensine o poder que ela tem de ser bênção ou de ser maldição. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor toma o nosso coração, toma a nossa atenção, para que diante da Tua palavra nós sejamos transformados um pouquinho mais. É assim que nós te oramos, Pai, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 3. E nós já vimos, né, com Tiago, alguns pontos importantes que Tiago começa a carta, né? Como é que nós devemos agir diante das provações, das provocações. Nós vimos isso no primeiro capítulo. E aí chegamos no segundo capítulo, vendo algumas advertências, né? E aí nós estamos no capítulo 3, ainda diante de algumas advertências que Tiago traz. Tá?
no capítulo 2 nós vimos uma advertência contra o preconceito, contra a discriminação, contra esse tema que muitas vezes é nebuloso, mas que é preciso a igreja falar e tratar com todo cuidado. E aí agora nós chegamos no capítulo 3, aonde vai tocar num tema um pouquinho espinhoso para nós, que é a nossa língua. E é espinhoso porque nós erramos quando falamos, nós falamos excessivamente, nós falamos inadequadamente, ou nós deixamos de falar e também erramos. Existe aquela máxima, né, de que o silêncio é ouro e o falar é prata. Você já deve ter ouvido alguma coisa relacionada a isso. O silêncio é ouro e o falar é prata. Mas ao mesmo tempo existe uma outra que vai de encontro, né, e conflita com esse tema, que diz que quem cala consente. Então, diante desse dilema, né, eu sempre trato de dilemas aqui, eu gosto de pensar nessas duas formas e buscar o que a palavra nos ensina. Então, se nós temos de um lado que o silêncio é ouro e o falar é prata, nós temos o outro do outro lado, que quem cala consente. Então o que a palavra nos ensina? A palavra nos ensina que nós devemos falar de forma apropriada e no tempo certo. Falar de forma apropriada e falar no tempo certo é o desafio que eu e você como crentes nós temos. Mas é fácil isso? É fácil falar de forma apropriada e sempre no tempo certo? É desafiante isso para nós, né? Eu penso que normalmente nós erramos no tempo, falamos quando está acontecendo um ato e a gente já vai lá e pum, fala a coisa certa no tempo errado. Ou então falamos o que é certo da forma errada. E aí então nós, temos que repensar, e aquilo remoe no nosso coração. Se você tem o Espírito Santo habitando no seu coração, você já começa, falei bobeira. E aí você entra num outro problema. Porque aí você vai ter que lidar com o seu coração para pedir perdão. Então ela começa a remoer, né? Uma palavra impensada, ela afunda navio, mas ela também te afunda no seu próprio ego. Ela te faz ali ficar remoendo, porque você falou errado, e agora você vai ter que ir lá e pedir perdão. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Provérbios 17, 28 diz: até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Olha só. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos diz que até o calado se passa por inteligente, ele também nos orienta. E aí Paulo está cheio dessas orientações na carta dele, dizendo para nós falar a verdade em amor, mas tem que falar. E ele fala, somente o que é bom para edificação, mas temos que falar. Devemos falar a verdade, sempre, isso é a orientação de 1 Pedro. A gente tem que falar sempre, dando palavras de encorajamento uns aos outros. Paulo orientando os tessalônicos. A nossa fala deve ser agradável. Isso que diz Paulo lá para os Colossenses. Deve ser serena, nos orienta Provérbios. Mas quando a gente deixa de falar, a gente está pecando por omissão. Então, irmãos, esse equilíbrio que se chama a verdade da palavra de Deus, não é um equilíbrio que você deixa de fazer uma coisinha aqui uma hora e outra hora você deixa de fazer outra. Não é esse equilíbrio. É o equilíbrio de encontrar o que a verdade da palavra de Deus nos ensina.
que é, ora se calar, em algumas situações, ora falar a verdade de forma serena, que edifique em amor. Paulo nos trouxe essas orientações. Tiago agora mostra para nós o poder da língua. E aí agora a gente vai ler o texto para pensarmos juntos sobre esses 3 alertas que eu trouxe aqui. Tiago 3, dos versos 1 ao 12. E aqui diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Mesmo com ventos fortes, assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. 7. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Até aqui. Paulo começa dizendo que nem todos deveriam ser mestres. Principalmente, irmãos, principalmente os interesseiros. A igreja sucumbe, né? Ela muitas vezes entra em ruínas, e isso a gente tem acompanhado em muitos lugares, infelizmente, porque muitos que estão na liderança, estão à frente, estão por interesse. Essa verdade tem que ser dita no nosso meio. A gente não pode se omitir de falar, e ao mesmo tempo temos que ter cuidado ao falar isso. E o nosso tema de hoje é falar com sabedoria, né? E controlar a língua para falar o que é de verdade. Mas é fato que Tiago começa desse jeito, dizendo que nem todos deveriam ser mestres. E a intenção, certamente, de Tiago aqui, era produzir naquele povo, e lembrando que essa carta que Tiago escreve é direcionada aos judeus que se converteram. Muitos deles vieram de uma vida arrogante, de uma vida perversa, de uma vida que só pensava em si. Era assim que os judeus muitas vezes se comportavam, né? E lidavam com suas próprias leis, com sua vaidade. E agora, convertidos no Senhor, havia ainda resquícios disso. Muitos querendo ser líderes, né? Muitos ainda com aquele pensamento, eu conheço as leis, né? Eu conheço tudo, eu posso ser um líder, eu posso ser bem sucedido, porque era a forma que eles tinham de ganhar a vida também. Então eles queriam ser bem sucedidos, ganhando a vida através agora do Evangelho. E muitos então entravam nesse ciclo vicioso de querer se engrandecer diante da palavra de Deus. E Tiago vem e alerta. Não é diferente de hoje. Há muitos que entram nessa vida com a intenção primária de serem bem-sucedidos através disso daqui. Mas não no sentido de ser bem-sucedido, de uma vida próspera, de alegria, de proporcionar alegria para a família. Não no sentido até
bom de conquistar o seu bem financeiro, enfim, mas com a intenção realmente de se aproveitar da situação e de se aproveitar daqueles que estão sob a sua liderança e obter ganhos financeiros. Era isso que acontecia quando Tiago escreve. E a intenção dele realmente é mostrar, olha, nem todos devem ser mestres. Porque nessa ânsia de ser bem, né, sucedido através da informação, do conhecimento, eles enganam. Eles enganam. Eles não medem esforços para dizer algo que vai lhe trazer benefício. Nós temos exemplos nos dias de hoje assim ainda, infelizmente. E não são poucos. É só ligar a TV muitas vezes aí e escutar alguma mensagem de algum pregador A, B ou C, que a gente vai perceber o desejo, né, a ânsia que esses têm de angariarem, né, de conquistar, de obterem dinheiro através da palavra. Então nem todos devem ser mestres, porque muitas vezes isso exige renúncia, exige dedicação, é trabalhoso, exige amor, exige uma série de coisas que muitas vezes esses que querem vida fácil não vai ter, não vai conseguir. Continuando no verso 2, nós temos Tiago falando um pouquinho da nossa natureza que foi desfigurada na queda. Eu digo que a nossa natureza, depois da queda, ela é como um espelho dentro da sauna. Você limpa lá, você dá uma, daqui a pouquinho já está tudo esfumaçado, você está se enxergando tudo embaçado. É assim que a nossa natureza ficou depois da queda. Tudo embaçado. E essa natureza toda embaçada que nós temos, é que nos faz ser inclinados, tendenciosos a fazer o que é errado. E aí Tiago, na sua humildade aqui, ele diz, todos tropeçamos. De muitas maneiras. Todos nós tropeçamos. As crianças tropeçam toda hora aqui, né? Mas não é só tropeçar fisicamente. Nós tropeçamos no pecado. E aí Tiago ainda diz, né? E não é só um tipo de tropeço. Nós tropeçamos de todas as maneiras. De muitas maneiras, aliás. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quem é capaz de dominar todo o seu corpo? Hoje nós temos aí uma porção de nutricionistas, fisiologistas, um monte de especialistas aí falando do corpo humano, né? Olha, você tem que comer isso, você tem que fazer esse tipo de exercício, você tem que ter uma vida assim regrada, e como se eu e você tivéssemos domínio do nosso próprio corpo. Mas é só ver aquele chocolatinho que a gente gosta e você já abre mão de tudo. Já vem. Nós não temos domínio do nosso próprio corpo. Nós conseguimos ter até uma disciplina A, B ou C, até a página 2. Mas a vida demonstra para nós que é circunstâncias, né? Nós somos volúveis. Nós não conseguimos ser linear, assim, sempre a vida toda daquele jeito. E aí, isso no corpo. Agora, se tratando da língua, aí a coisa piora. Tiago admite aqui. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E essa é a nossa dificuldade. E aí, diante disso, é que vem os 3 alertas. E o primeiro deles é que essa língua que tem esse poder, né? O primeiro poder que ela tem é o de tomar a direção, como eu disse aqui.
E Tiago usa um exemplo interessante aqui. Ele usa o freio e ele usa o leme. O freio, nós sabemos, né? O cavalo tem aquele freio que você puxa e ele para. Você faz ele andar para cá, e através do freio. Você dá a direção e você faz o ritmo, né? Que você vai andar. E o leme, para que o leme vai nas embarcações, né? Nos navios. E aí, no leme, junto ao leme, tem o timão. O Corinthians é timão, não é porque é um time bom. Aliás, é bem ruim, não é? Timão é aquele círculo, né, que o timoneiro, né, vamos lá, o condutor do navio, ele segura naquilo e dá a direção que está interligada ao leme do navio, né, que dá a direção. Então, gente, aprende, timão não é porque o Corinthians é timão. Timão é aquele lá que está interligado ao leme que dá a direção para o navio. E Tiago usa esse exemplo. O Rodrigo está triste. Foi ontem assistir contra o Cuiabá, né? Meu Deus do céu. Timão. Bom, e aí o freio e o leme é que dão direção. E Tiago usa esse exemplo aqui. E ele diz no verso 3, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Olha aí. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. São dois itens pequenos. O freio diante do cavalo não é muito grande, e o leme também, uma peça que vai no navio. Mas basta essas duas peças pequenas para dar direção e controlar. Assim como é a nossa língua. O poder de controlar e de dominar para o mal. A nossa língua é muito poderosa para isso. E o que é interessante nesses dois exemplos que Tiago traz? Que ambos vão ter que superar, fazer algum esforço contra ações contrárias. O cavalo está andando numa direção, numa certa velocidade, você puxa ele, para, né? Mas aí ele para de uma vez? Não, vai ter aquela resistência natural, né? A pessoa vai ter que ser forte ali, segurar. O cavaleiro ele tem que fazer uma força, né? Que se a Rebeca estivesse aqui, ela ia falar pra gente como é que é. Tem que ter força, né? E o navio, o piloto lá também, né? O timoneiro, como preferir, ele também tem que ser forte, tem que ter uma habilidade para fazer aquele o trajeto dele, o freio, enfim. Mas e a nossa língua? Também precisa desse esforço? Você luta contra situações adversas para você controlar a sua língua? Eu vou lembrar de algumas. A dificuldade de se controlar a língua diante de momentos em que as pessoas estão ali à sua volta contando alguma piada um pouco indelicada ou alguma piada mais pesada. Como é que a gente lida com a nossa língua nessa situação? Normalmente ferve o coração ali, você não quer desagradar as pessoas, ao mesmo tempo você quer se fazer participante ali para estar ambientado, né? Para estar junto. E aí a gente entra naquela luta interna, intensa, para Senhor, eu não posso falar nada diante disso. Eu tenho que controlar a minha língua. E aí você lida consigo, com o seu coração. Ou então aquele momento de raiva. Você sabe que você não pode falar, mas aí quando você vê, você já soltou. Palavra indelicada, imprópria, no momento que não era o momento. São situações adversas que eu e você temos que enfrentar, assim como o leme, assim como o freio. Mas a gente tem dificuldades.
E aí nós precisamos fazer alguma coisa. Porque o cavaleiro, né, habilidoso, na força ele consegue controlar ali. O leme, o piloto, ele consegue segurar ali e ele vai dando direção e segurando. Mas e eu e você? Como é que a gente pode fazer? Não existe outra forma, irmãos. Não existe outra forma a não ser entregando a nossa língua, a nossa boca ao Senhor. Não existe. Você não vai controlar a sua língua por si só. Achando que só pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, pela sua força, pela sua dedicação, você vai controlar a sua língua. Nós precisamos do Senhor para isso. Nós precisamos do Senhor cuidando primeiro do nosso coração. Porque a fonte da nossa vida é o coração. E é ali que vai criar o ambiente para que a nossa língua solte palavras adequadas no tempo certo. Porque senão a língua toma a direção. Ela tem esse poder. No segundo ponto, Tiago ele continua. No verso 5 ele diz, semelhantemente, ele vai trazer outro exemplo, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Mais uma vez. Só que agora, no exemplo do freio e no exemplo do leme, que dá direção, agora ele vai falar do poder destruidor da língua. E ele usa o exemplo do fogo. Uma simples fagulha pode destruir, pode incendiar. Nós temos um teólogo chamado Warren Wiersbe. E ele diz que uma certa vez em Londres, ele caminhando pelas livrarias, né? Aquelas sebos, nós temos poucas aqui, mas... E ele pergunta, puxa, o que aconteceu? Nós temos isso, ele já é um teólogo mais antigo, da época pós-guerra. E ele pergunta para uma moça na livraria, e fala, puxa, por que tem tão pouco livros aqui? Ele falou, uma bomba incendiária que foi lançada, eliminou mais de 1 milhão de livros do país. Nós não sabemos ao certo o impacto disso. Mas pode-se dizer que é muito grande. Porque todos os trabalhos, todas as informações, tudo aquilo que pessoas se debruçaram anos e anos e anos para conseguir colocar em livros, pode ter sido destruído. E nós não conseguimos medir a falta de conhecimento, e o impacto, né, que isso pode causar numa civilização, num país, numa nação. Uma bomba incendiária. Ela causou tudo isso. Nós temos exemplos mais recentes de países pegando fogo e de milhares de mortes acontecendo. E certamente por alguma fagulha inicial em alguma mata. E aí nós temos o Vitor aqui, que é o... contra incendiários e que realmente a gente sabe dos impactos ambientais disso. Talvez não agora nós sofremos, mas outras gerações ainda irão sofrer. Fagulhas de fogo com seu poder destruidor. Assim Tiago traz para mim e para você o exemplo da nossa língua. Poder de destruição que ela tem. Provérbios 26, 20 e 21 diz, sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. O fogo, ele é destruidor
Pois quanto mais combustível ele tem, mais ele alcança, a abrangência dele é maior. Mais ele aquece, mais ele ferve, mais ele alcança. E aí a pergunta que fica é: que tipo de combustível nós temos colocado para essa nossa língua que é considerada como fogo? O provérbio diz que sem lenha o fogo apaga. Se a nossa língua tem sido como de fogo para queimar, para agredir, que tipo de combustível nós temos colocado ali? Ou não seria o caso de tirar esse combustível, de tirar essa lenha? O fogo, uma vez apagado, eu e você sabe, depois que você apaga o fogo, o que ficam? Aquela fumaça, E aí, ainda ficam sequelas, não ficam? Fica sequelas depois que você... Tudo queimado, mas também fica aquele cheiro da fumaça, muitas vezes embaçado. Ele gera tudo isso. Traz desconforto. Traz asfixia. É assim que muitas vezes nós causamos nas pessoas com as nossas palavras. Nós geramos desconforto, nós deixamos pessoas asfixiadas com a situação, nós não trazemos alívio, porque a nossa língua tem o poder de destruir. E por mais que depois você chegue e fale, olha, puxa, eu falei errado, me perdoa, tal. O cheiro de fumaça fica. A sujeira fica. E aí é que está o grande problema. É quase que irreparável o poder destruidor da língua. Mas o fogo, se ele for controlado, ele pode o quê? Gerar energia. O fogo pode ser usado de forma positiva. Se a nossa língua, ela tem esse poder de fogo, é comparada como um fogo, nós podemos usá-la também no sentido positivo. Mas mais uma vez nós temos que recorrer àquele que é o dono, aquele que detém o poder de controlar, de nos ajudar a controlar a nossa língua. E é só Ele que pode. É mais uma vez, só Cristo, aquele que tem o poder, aquele que requer de nós a mesma santidade que Ele tem. É Ele que dá para nós a chance e essa tentativa de domínio da nossa boca. No verso 7 e 8, olha que interessante, ele vai trazer o sentido de toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ele traz o exemplo agora de animais. Eu nunca fui num zoológico, aqueles zoológicos safari, né? Que você vai com o carro e assim... dizem, né, que é cheio de plaquinhas lá, não saia do carro, é proibido, né, você sair do carro. Por quê? Porque está cheio de animais selvagens, né? E selvagens e venenosos, e certamente seria um problema você sair do carro numa condição dessa. Mas ainda assim, Tiago está dizendo que nós temos domínio sobre esses animais, olha só. E é assim que foi a orientação de Deus lá em Gênesis, para que nós tenhamos domínio sobre todos os animais. E assim acontece. Acontece, né? Mas ainda assim, uns acabam morrendo com esses ataques aí de animais. E existe até um polvo, né? Eu estava pesquisando, tem um polvo de anéis azul.
E esse polvo dizem que é o animal mais venenoso que existe. Ele é capaz de envenenar 26 pessoas, pessoas adultas, ao mesmo tempo, e assim, a ponto de matar, em poucos minutos, cerca de 20, 30 minutos. Olha o poder de veneno desse animal. Mas Tiago está dizendo que nós temos domínio ainda assim sobre todos os animais. Mas ele diz que sobre a língua não. Sobre a língua nós não temos. E aí é que fica a pergunta. Quem pode dominar essa língua? Quem pode dominar? A quem nós vamos recorrer para dominar essa língua? Para o Senhor. Você já tentou fazer isso? Já se perguntou, Senhor, por que eu não consigo controlar a minha língua? Talvez não estejamos recorrendo ao Pai. Talvez não estejamos recorrendo àquele que pode nos ajudar a dominar a nossa boca. Por fim, irmãos, Tiago nos ensina que a língua ela tem poder para ser bênção, maldição. No verso 9, Tiago diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Nós insistimos, em criar formas de agredir o nosso semelhante e aqueles que são semelhantes a Deus. Nós criamos, nós insistimos nisso. E Tiago diz que da mesma boca que procede a bênção, procede a maldição. E esse poder da nossa língua para ser bênção e ser maldição é algo que a gente deveria refletir muito. Porque ela extrapola o dano físico. Ela extrapola o dano moral. Ela extrapola o dano, seja lá o que for. Nós temos um presidente que fala 1000 bobeiras. Nós temos deputados que falam milhões de bobeiras. E causam muitos danos. Muitos. Mas o dano maior é aquele que se torna maldição na vida da pessoa. É aquele que só Deus depois pode curar. Aquele que só o Senhor pode depois reparar. Porque ficou fumaça. Porque ficou as ruínas no coração da pessoa. E Tiago pergunta: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Essa pergunta não é à toa. Tiago tinha em mente, e era muito comum na época, que as fontes fossem objeto de satisfação, algo de alívio. A fonte em meio ao deserto servia para quê? Para trazer alívio para aqueles que peregrinavam pelo deserto. Então era a fonte que vinha e dava prazer, dava satisfação, revigorava aquelas pessoas. E Tiago tinha isso em mente. Mas aí ele diz: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Que fonte é você? Tua boca é fonte de alívio, de consolo, de revigorar as pessoas? Ou é fonte de desprazer, de insatisfação, de maldição? Provérbios diz, mais uma vez Provérbios, Quantos provérbios nos ensinam sobre a boca, sobre a língua, sobre o falar, sobre a comunicação, sobre a informação. Águas profundas são as palavras da boca do homem. Águas profundas. É a nossa fonte. E a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. E aí depois Provérbios ainda 10 diz: a boca do justo é manancial de vida. E aí só nos resta fazer o apelo, assim como Davi fez.
Lá no Salmo 141, quando ele diz: Senhor, assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. O profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele se depara diante da glória do Senhor, ele fala o que para o Senhor? Ai de mim, Senhor. E não era um ai assim de mineiro, né? Era um ai, meu Deus. E agora? Ai de mim, Senhor, que sou um homem impuro, de lábios impuros. É a confissão dele diante do Senhor. Ele confessa que os lábios deles eram impuros. Para concluir, o Senhor é quem tem o freio da minha e da sua boca? É Ele que tem o freio da nossa boca? Quem está com o freio na mão nesse momento? É o Senhor? É esse a quem nós declaramos que é poderoso e santo? Ele é o piloto, Ele é o timoneiro, né? Que está com o timão na mão, controlando o leme do navio, controlando a nossa língua, que dá a direção das nossas palavras. É Ele. É o Senhor quem tem trazido refrigério para a nossa língua de fogo, para que a gente não queime outras pessoas com a nossa língua, para que a gente não queime a vida de outros, para que a gente não traga prejuízos para a vida de outros. É o Senhor quem tem refrigerado o nosso coração, a nossa alma, a nossa boca. É o Senhor quem tem dominado essa fera que está enjaulada dentro da nossa boca, chamada de língua, que muitas vezes sai enfurecida para atacar alguém. É Ele que tem esse domínio. Sua língua é fonte de bênção ou é fonte de maldição aos que estão próximos e à nossa volta? Irmãos, eu sei a resposta. Eu sei a minha resposta. Eu sei que muitas vezes me envergonho, eu sei que muitas vezes sou causa de vergonha, e sei que muitas vezes isso vai nos afligir. Mas nós precisamos recorrer a Ele, que tem o freio, que dá a direção, que traz refrigério, que domina a fera da nossa boca, que faz a gente ser bênção para a vida de outros. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que tome a direção, pedindo para que Ele tenha misericórdia e graça da nossa vida. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E que apesar de nós, e apesar de nossas línguas, apesar de nossa boca, apesar de nossos lábios impuros, como diz o profeta Isaías, o Senhor tem insistido na nossa vida e tem sido motivo de bênção, de graça, de compaixão por nós. E nós te pedimos, Pai, que a Tua graça seja conosco e que a gente faça uma autoavaliação agora na nossa forma de falar, de comunicar, na nossa forma de ser bênção do Senhor para a vida de outros. Nos ajude, Pai. Nos ajude a ter postura. Nos ajude a se comportar com os nossos lábios. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Senhor. Essa é a razão de estarmos aqui e de aprendermos com a palavra de Tiago que o Senhor quis trazer a nós hoje. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.